Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da Bíblia em 365 dias, aqui na Bíblia 365, versão NVI. Hoje, leitura do dia 26 de junho, leitura de número 177. A porção do Velho Testamento está aqui em 2 Reis 9:14 a 10:31. Então Jeú, filho de Josafá e neto de Ninzi, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que este defendeu com todo Israel Ramote-Gileade contra Hazael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Hazael, rei da Síria. Jeú propôs: se vocês me apoiam, não deixem ninguém sair escondido da cidade para nos denunciar em Jezreel. Então ele subiu em seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando, e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou: estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: envie um cavaleiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: o rei pergunta, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou: o mensageiro chegou a eles, mas não está voltando. Então o rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou a eles, disse: o rei pergunta, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou: ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou: o jeito de o chefe da tropa guiar o carro é como o de Jeú, neto de Ninzi, dirige como louco. Jorão ordenou que preparassem seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram, cada um em seu carro, ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: traição, Acasias! Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Jeú disse a Abidcar, seu oficial: pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acompanhávamos sua comitiva. Ele disse: ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por isto nesta mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então, pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade, conforme a palavra do Senhor. Vendo isto, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Bet-Ragã, mas Jeú perseguiu, gritando: matem-no também. Eles o atingiram em seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleã, mas ele conseguiu refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus oficiais em seu túmulo, na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vai, Zinri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado?
2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: peguem aquela maldita e sepultem-na. Afinal, era filha de rei. Mas, quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco em campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta e a enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. A carta dizia: assim que receberem esta carta, vocês, que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerra e cavalos, numa cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei e coloquem-no no trono de seu pai, e lutem pela dinastia de seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como poderemos nós? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: somos teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei. Faze o que achares melhor. Então Jeú escreveu-lhe uma segunda carta que dizia: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me as cabeças dos descendentes de seu senhor a Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, decapitaram todos os 70, colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú em Jezreel. Ao ser informado de que tinham trazido as cabeças, Jeú ordenou: façam com elas 2 montes junto à porta da cidade, para que fiquem expostas lá até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Saibam então que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio de seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus aliados influentes, os seus amigos pessoais e os seus sacerdotes, não lhe deixando sobrevivente algum. Depois Jeú partiu para Samaria. Em Bet-Eked dos pastores encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados: peguem-nos vivos. Então os pegaram e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens, e nenhum deles foi deixado vivo. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: estou. E disse Jeú: então, dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú o ajudou a subir no carro. Ele disse: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade. Ele os exterminou, conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. Jeú reuniu todo o povo e declarou:
Acabe não cultuou o deus Baal o bastante. Eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú ordenou: convoquem uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação, e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse ao encarregado das vestes cultuais: traga os mantos para todos os ministros de Baal. E ele os trouxe. Depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal: olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes esta advertência: se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será a sua vida pela dele. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrem e matem todos. Não deixem ninguém escapar. E todos os mataram ao fio da espada. Jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim, destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo, e até hoje o local tem sido usado como latrina. Assim, Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levara Israel a cometer. Agora a parte do Novo Testamento, em Atos 17, de 1 a 34. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: esse Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens, que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse.
examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Agora a parte de Salmos 144, de 1 a 15, Davídico. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em que me refugio. Ele subjuga a mim os povos.
Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que por ele tenha interesses? O homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem, envia relâmpagos e dispersa os teus inimigos, atira as tuas flechas e faze-os debandar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros que têm lábios mentirosos e que, com a mão direita erguida, juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus, tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que, com a mão direita erguida, juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias. Não haverá praga alguma nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado! Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Agora a parte de Provérbios 17, 27 a 28. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto e, se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 26 de junho, leitura do dia 177. E amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham um excelente dia e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.